Então, mano, eu tô com uma aplicação que eu criei aqui. Ela tá aberta. A intenção aqui é explicar o que eu utilizei, porque isso aqui é uma boa forma de implementação e como eu implementei. Então, inicialmente, o que eu fiz? Eu criei um novo projeto lá, o MVC, aqui C Sharp Web, .NET Framework, e criei uma aplicação aqui web do tipo MVC que ele me gerou esse MVC aqui, beleza? Com isso, a gente esquece essa pastinha aqui e cria duas novas bibliotecas de classe. Clique na solução, novo projeto, vem aqui em... Aqui, tá aqui já, biblioteca de classe. Cria duas dessas aqui e separa ela como data e domain. Que aí a gente vai trabalhar com arquitetura de três camadas, né? Que é o Domain Drive Design. Então, a gente tem que importar também, caso a gente for trabalhar com SQL, que é esse caso aqui, a gente tem que importar também uma SQL Entity, tá aqui, que é esse camarada aqui. Importando ele, a gente importa ele para as três bibliotecas, né? E os três projetos, perdão. E a gente começa a brincar. Essa parada de UI aqui a gente renomeia, porque estaria o nome do projeto que a gente renomeia para UI ou interface, tanto faz. E a gente cria a domain. A domain aqui, cara, ela é bem tranquila de se entender. Por quê? Inicialmente eu criei esse entity base aqui. Esse entity base ele vai receber uma classe como parâmetro. O C Sharp permite isso. Eu criei essa, ele vai receber uma classe como parâmetro, dando que está aqui, onde t igual a d, minto, não é uma classe, é um tipo. Que ele vai receber um tipo como parâmetro. Então ele vai criar nesse entity base aqui um atributo chamado código que vai ter o tipo que essa classe aqui vai receber como parâmetro. Por exemplo, aqui empresa, essa entidade empresa aqui, ela herda a entity base, mas passa para a entity base um tipo int como parâmetro, ou seja, essa classe empresa aqui, ela vai ter um atributo código do tipo int. Mesmo que ele não esteja sendo mostrado aqui, ele vai ter um código do tipo int. Beleza? Mesma coisa para solicitação. Solicitação ele herda int base aqui e passa int como parâmetro. Usuário, idem. Aqui ele cria todos os atributos, herda int base e passa int como parâmetro. E aqui automaticamente ele vai ter um atributo código do tipo int. Por que eu fiz isso? Vamos lá, int base. Talvez por algum motivo, não sei a circunstância, é, essas entidades tenham que ter um atributo a mais todas elas, fica mais fácil para fazer um mapeamento. Fica mais fácil para colocar esse atributo. A gente não tem que ficar entrando em entidade por entidade colocando atributo na mão. É só colocar nessa classe aqui e pronto. Todas as outras classes vão ter esse novo atributo. Aqui na camada de domínio, cara, é só isso que a gente vai trabalhar. Um pouquinho. A mais chata que tem é a de dados, né, cara? Eu vou fechar essas paradas aqui. Tipo assim, é chato, não é trabalhoso. É um pouquinho chato e um pouquinho trabalhoso. Um pouquinho dos dois, aliás. Inicialmente, a gente cria nosso contexto. A gente cria aqui a nossa classe de contexto, que vai herdar dbContext. Lembrando que esses dbContext aqui tem que importar o entity, né? E aqui eu já importei o System Data Entity e MySQL Data Entity. Quando a gente trabalha com MySQL, tem que colocar essa notation aqui, porque senão dá problema. A gente faz a configuração aqui e informa que a gente vai trabalhar com MySQL. Então, criou aqui o dbContext. Isso aqui, cara, esse construtor que eu criei aqui, ele é maneiro, porque o Entity, ele bola sozinho as queries, ele monta as queries SQL sozinho. E a gente não tem como ver. Então, isso aqui ele vai logar no output a query que foi gerada. Aqui é o DB7, a gente tem que criar esse DB7 aqui para cada entidade que a gente criou lá no domínio. Para quê? Para ele entender que isso aqui está lá no banco. Isso aqui são tabelas lá do banco, são entidades que estão lá no nosso banco de dados. Isso aqui, cara, para mim é a última configuração que tem no contexto. Por quê? A gente cria essa função aqui e ele vai receber um model builder que é do tipo DB model builder. E aqui a gente faz a configuração, a gente insere uma configuração de banco para empresa, solicitação e usuário. Essa pastinha aqui, Entity Mapping, ela faz essa configuração. Eu vou por ordem, empresa map. Empresa map, a gente cria um construtor aqui para ela, lembrando que ela tem que herdar o Entity Type Configuration,
está nesse import aqui. Está no System Data Entity Model Configuration. Então a gente passa como parâmetro empresa. Beleza? A gente passa como parâmetro a entidade no qual a gente quer mapear. Lembrando que quando a gente fala de data first no entity, a gente está com a nossa base já pronta em mãos e a gente está mapeando as classes do entity a partir do nosso banco de dados. A gente trabalha primeiro com os dados, entendeu? É tipo que Bootstrap. Bootstrap é mobile first, ou seja, a gente pensa primeiro no dispositivo mobile, depois a gente pensa nos desktop, etc. Aqui é a mesma situação, a gente pensa primeiro no banco, depois nas entidades do sistema. Então aqui empresa map eu crio um construtor aqui e informa a tabela, que é o toTable. A tabela aqui no nosso banco está empresa. Portanto aqui, ó, empresa e tem uma key. A key, essa key aqui é a primary key. Então tem o código, que é o código que a gente colocou lá no Entity Base, lembra? E aqui embaixo, cara, comum, a gente passa as propriedades que a gente criou e o nome da coluna no banco. Tem que ser mapeado igualzinho, cara. Tem que mapear igualzinho, porque senão dá problema. Então, ou seja, código, ele tem uma coluna que é ID empresa. O atributo nome tem uma coluna que é nome empresa. Descrição tem desk empresa, bairro tem bairro empresa. Ponto final. Deixa eu voltar lá no contexto. Contexto aqui eu coloquei usuário map também. Deixa eu voltar no usuário map. O usuário map tem a tabela usuário. Beleza, tá aqui o usuário. Tem uma chave que é código. Código é a primary key. E aqui a propriedade. Código tem a coluna que é ID usuário. Login tem o login usuário. Senha, password usuário. E-mail, e-mail usuário. Ativo, ativo usuário. É simples, tem que mapear de acordo com a tua entidade, cara. A tua entidade tem que estar alinhada com o teu banco de dados. E aqui, cara, a solicitação tem uma FK. Aí que é maneiro, porque o ente ele já faz esse mapeamento sozinho. A gente só configura. Aqui a gente passa o toTable, que é a tabela solicitação. A tabela solicitação aqui deixa eu dar um dash nela aqui. Ela tem aqui um FK que ela pega da tabela usuário e tabela empresa. Ele vai pegar o ID. Então, o que a gente faz aqui, cara? Lá no nosso domain, a entidade de solicitação, ela tem aqui dois atributos, que é um atributo usuário, que é do tipo usuário, e um atributo empresa, que é do tipo empresa. Mas ainda assim, a gente está armazenando as IDs desses camaradas lá do banco. Ou seja, tem um atributo aqui, ID usuário e ID empresa, que vai armazenar ainda assim o ID deles, que vai vir na da tabela de solicitações. Beleza? Então, o que a gente faz aqui? A gente mapeia a tabela com a entidade e aqui embaixo a gente configura o FK. Ou seja, o atributo do tipo usuário, que está lá no nosso domain, ele vai ter um ID, que vai ser o ID usuário, que vai buscar essa coluna aqui, de usuário. Ou seja, quando a gente for mandar o ente popular, um atributo que for do tipo de solicitação, ele vai carregar os dados de usuário, entendeu? Esses dados do usuário aqui, eles serão carregados, cara. Isso que é maneiro. Então, beleza. Beleza. Aqui a gente já falou de mapeamento. E aqui a gente vai falar de repositórios. Inicialmente, eu criei esse iRepository aqui, que é uma interface que ele vai receber como parâmetro uma classe. Uma interface é um contrato que tem entre duas classes, ou seja, a interface ele diz o que deve ser implementado. Eu não coloco modificadores de acesso, não coloco porra nenhuma, só coloco o tipo, a função, ou se recebe ou não parâmetro, acabou. Ou seja, e a classe concreta, que aqui é repository, tem que implementar esses métodos que a interface manda implementar. Ou seja, eu tenho um repositório aqui que ele herda o iRepository, essa interface. Ou seja, eu tenho que implementar nessa classe concreta repositório aqui tudo que está no iRepository. Aqui eu passei essas classes como parâmetro porque esse repositório aqui, perdão, ele já implementa tudo que está nesse iRepository. Ou seja, quando eu criar o meu repositório específico para usuário, eu não tenho que ficar recriando tudo que está aqui. É só eu herdar essa classe concreta, que é repositório, e pronto. Quando eu chamar o usuário repositório, já vai ter lá os métodos de add, o de get e o getAll. Aqui eu
fiz essa injeção de dependência aqui para quê? Vamos lá. Aqui eu pego o contexto, que é a instância do nosso banco sendo executada, e dou um set. Set por quê? Eu estou dizendo que o contexto ele vai trabalhar com a entidade que eu passar aqui para esse repositório. Beleza? É como se fosse aquela parada de dbset. O contexto ele vai trabalhar com a entidade, com a classe que eu passar aqui por ele no parâmetro. Entendeu? Então, por exemplo, já que a gente entendeu isso aqui, que é uma parada bem genérica, o nome é repositórios genéricos, né? A gente não aqui nesse repositório, nessa classe concreta aqui, a gente não está falando exatamente de uma classe. A gente está falando de uma parada genérica, ou seja, independente da classe que eu passar como parâmetro para essa classe concreta aqui, para essa classe repositório, ela vai conseguir trabalhar sem dar exception, sem dar problemas nenhum, entendeu? Então, beleza. Aqui eu tenho esse repositório e eu vou criar as especificações. Ou seja, tem empresa repositório. Empresa repositório, ele vai herdar repositório, que vai receber empresa como parâmetro, essa classe empresa como parâmetro, e ainda assim ele vai herdar essa interface aqui. Por que eu estou colocando essa interface? A empresa repositório, se eu já tenho essas paradas herdadas aqui no repositório. Porque vamos dizer que a empresa ele tenha um dado específico que eu quero obter, mas não, eu quero só para ele. Então, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente implementa, a gente diz o que deve ser implementado nessa interface aqui, e nessa empresa repositório a gente implementa essa. Eu vou repetir. Aqui não há empresa repositório, a gente diz o que deve ser implementado, e aqui na empresa a gente implementa. Simples. Beleza? Então aqui a gente pode ver que a gente está recebendo contexto, e aqui a gente está passando para esse repositório aqui o contexto, através do base contexto. Se eu tirar esse base aqui, ele dá erro. Por quê? Porque o base, a gente está preenchendo o construtor da classe que a gente está herdando, que é do repositório. Então, beleza. Isso aqui a gente entendeu. E tem solicitação repositório. Pode ver, cara, que aqui a gente não está implementando nada. Por quê? Tudo que a gente quis já foi implementado no repositório, nessa classe genérica aqui. Ela é abstrata, mas pelo conceito do repositório, essa aqui é uma classe genérica. É um repositório genérico. Ele funciona com qualquer entidade que a gente tiver no nosso banco. Perdão, no nosso sistema. Com isso, cara, a gente cria as interfaces deles, que é no padrão de repositórios é obrigatório. Até porque, caso futuramente a gente queira trabalhar com algum pacote de injeção de dependências, fica melhor. E a gente trabalha com Unity of Work. Por quê? Aqui a gente pode ver que, por exemplo, o usuário repository, aquele que tem um construtor, que ele obriga a gente a passar um contexto como parâmetro para ele. Para quê? Porque eu vou passar para o usuário repositório um contexto, o usuário repositório vai passar para repositório esse mesmo contexto, que aí sim ele vai tratar essas transações aqui. Entendeu? Ele passa de camada para camada. Deixa eu abrir o Paint aqui. Vamos dizer lá que estou no controle. Eu estou aqui, eu estou no controle. Então, eu fiz uma chamada do controle para o meu usuário repository. E eu vou passar esse contexto para repositório. Entendeu? Então aqui, deixa eu botar uma parada mais maneira aqui. Então aqui no controller eu passo o contexto para cá. E o contexto que esse camarada aqui, que esse camarada recebeu, ele vai passar para cá. E esse camarada aqui, ele vai executar as transações que a gente mandou lá do repositório, entendeu? Ou seja, lá no controller eu instancio esse usuário repositório e passo para ele um contexto, o contexto atual. Esse usuário repositório, ele faz a chamada para repositório, passa o contexto para ele,
executa as transações, entendeu? Ele passa de camada para camada. Ele sai de controle, vai para o usuário repositório, e o usuário repositório faz a chamada para repositório, entendeu? Então, para a gente não ficar passando o contexto toda hora pro repositório, a gente tem a Unity of Work. O que isso aqui faz, cara? Ele simplifica o nosso trabalho em 1000 vezes. Em vez de a gente ficar chamando, instanciando sempre o repositório, a gente instancia o Unity of Work e a gente tem todos os repositórios em nossa mão. Ou seja, aqui eu crio essa interface, a interface só vai ter um commit. E aqui nessa classe concreta aqui, o que eu faço, cara? Eu vou criar um private aqui dos tipos de empresa repositório, usuário repositório, solicitação repositório, que são os repositórios que a gente tem. Deixa elas como private e a gente passa aqui, como construtor, a gente passa o contexto para esse contexto private aqui. Isso aqui, cara, é injeção de dependência. Ele remove a responsabilidade da classe a instanciar o objeto, entendeu? Fica melhor para a classe não fica tão acoplada, né? Então aqui a gente já cria esse atributo desse tipo aqui, empresa repositório, e no get dele a gente faz uma verificação. Pô, empresa repositório está nulo? Se for nulo, ele cria uma nova e passa o contexto. Entendeu? Lembra que o empresa repositório, o construtor dele pediu um contexto? Aqui a gente está pegando, criando um novo contexto e a gente está passando para uma empresa repositório. Aqui a gente está fazendo isso para todos os repositórios, tá vendo? Aqui tem o usuário repositório e passo get. O usuário repositório é nulo, então o usuário repositório vai ser um novo usuário repositório e passa o contexto para ele. E aqui a gente dá um return. E aqui no commit a gente dá um contexto, save changes, que é para quê? Para realizar a alteração que a gente fez. Para realizar não, né? Perdão. Para salvar o que a gente fez, né? E o dispose, que é para encerrar. Isso aqui, cara, é uma parada meio, vamos dizer assim, que é meio genérica também, né? Não é genérica, mas sim abstrata no jeito de pensar. Não é nem falando de POO. Por quê? Eu criei aqui a injeção de dependência, né? E aqui, cara, aqui eu defino a instância do meu objeto, beleza? Então, com isso, cara, a gente fechou a parte de data aqui. Voltando lá para o controller, eu criei... A única coisa diferente que eu fiz foi criar esse ViewModel aqui. Esse ViewModel, ele vai receber os dados que a gente quer passar para nossa tela. Porque se a gente for do jeito que o MVC obriga a gente, eu só posso passar um objeto para uma tela. Ou melhor, um objeto para várias telas, né? Com isso, não, a gente faz uma instância aqui, aqui eu criei, por exemplo, uma lista de usuários. Mas aqui eu posso criar também uma lista de empresas e passar isso para minha tela, entendeu? Então, vamos lá no controller, eu criei esse usuário controller aqui, e aqui eu fiz o mesmo esquema de gestão de dependência. Eu criei um private read-only aqui, e eu preenchi ele com o new unit of work, ou seja, eu fiz uma instância desse objeto aqui. Mas olha que maneiro, cara, esse unit of work aqui, ele tem todos os meus repositórios, cara. Ou seja, se eu quero buscar uma empresa, eu boto aqui o repositório.empresa.get, get all. Pronto. Nessa consulta aqui eu faço a busca de todas as minhas empresas que estão na minha base de dados. O que eu faço aqui nessa action result aqui, cara? Aqui eu crio um view model do tipo usuário VM, preencho aquele tributo usuário, que ele é uma lista de usuários, eu preencho um retorno desse getAll aqui. Esse getAll do meu usuário repository, deixa eu botar nos dados, ele vai me retornar uma lista. Observa aqui. Aqui no repository, aqui ele vai me trazer uma lista, tá vendo? Ponto to list. E as classes, elas se ligam, né? Então aqui ele passa de boa. Deixa eu iniciar para vocês verem. A minha view, cara, não tem nada de diferente. A minha view ela vai receber um view model, entendeu? E com base nesse view model, eu vou preenchendo os campos lá da minha view. Eu criei uma lista, ele vai me listar o que está na minha base. Vou dar um select para ver o que tem na minha tabela de usuários.
tem um usuário aqui com a senha criptografada. Beleza? Tá abrindo. A implementação não é difícil não, cara. A implementação ela é trabalhosa, entendeu? E tem que ter lógica. Tem que ter lógica, tem que gravar as implementações, tem que gravar como é que são, como é que é o modelo de repositório, como é que é o modelo do Unity of Work, porque tipo assim, quebra muito galho, cara. Quebra muito galho. A gente não tem que ficar instanciando sempre objeto, a gente tem tudo na mão ali, entendeu? Tem gente que não gosta desse modelo de repositórios, porque o Ant ele já é muito fácil para você buscar um dado lá da base de dados, né? Mas para você implementar um outro ORM, ou então para você mudar a arquitetura do sistema em si, esse modelo de repositórios fica muito mais simples, porque você separa e tira a obrigação de uma camada de fazer uma coisa que não é o dever dela, entendeu? Por exemplo, a gente tem três camadas ali. Uma camada de domínio, que ela é responsável somente por ter as entidades. Uma camada de dados, que ela é responsável por fazer as transações com o banco de dados. E tem essa camada de interface, que ela é responsável por me gerar as telas, me gerar os controllers, etc. Espera só abrir que está demorando um pouco para abrir. Eu vou dar um breakpoint, já está o breakpoint, né? Para vocês verem como é que é essa carga de dados aqui e aqui, o que faz aquele comando lá que a gente botou no contexto. Que é esse comando aqui. Pera aí, travou de novo. Esse comando aqui, cara. Esse comando aqui ele salva vidas quando tu faz manutenção em software, cara. Ó, parou no breakpoint. Vou fazer, dar uma limpada no output aqui. Observa que ele faz a consulta lá no banco. Aqui ele abriu a conexão, fiz a consulta. Me gerou essa consulta aqui, que se eu colar lá e rodar, vai me trazer os dados. Viu? Me trouxe a mesma query e me retornou aqui no ViewModel o meu usuário. Continuar aqui. E a tela é essa aqui. Aí, com base nisso, eu implemento o edit, o detail, o delete e assim vai, né?